Mãe, leva o Nick pra tomar banho. Bom dia. Bom dia. Meu Deus, tava pausado aqui o negócio. Então, essa industrialização que ela vai acontecer na metade do século XX, com certeza ela vai transformar a sociedade brasileira, né? A vida doméstica passou por mudanças radicais, principalmente por causa que chegaram os eletrodomésticos, né? Então, geladeiras, máquinas de lavar roupa, fogões a gás, batedeiras, liquidificador, tudo isso facilita muito a vida das pessoas. Não Mas existia isso antes não, do mas Brasil? gente, preste atenção, não existia. E outro dia eu estava conversando com a minha mãe exatamente sobre isso. E vocês podem conversar com as mães de vocês também. A gente nunca foi pobre na minha casa, a gente era classe média, vamos dizer assim. Mas eu lembro que na minha casa, na década de 90, durante toda a década de 90, esses eletrodomésticos a gente tinha, era difícil ter acesso aqui no Brasil. Então, na minha casa, por exemplo, tinha uma geladeira de eletrodoméstico e uma televisão 14 polegadas. Era o que tinha na minha casa. Uma televisão 14 polegadas, que é menor do que o monitor que eu tô dando aula para vocês aqui. Não tinha fogão? Não, fogão, né? Mas não era um eletrodoméstico, né? Então, era um fogão, uma geladeira. A gente tinha um freezer também e uma televisão. Não tínhamos máquina de lavar, era normal pagar lavadeira, as pessoas que lavavam roupa para fora. Então, vi uma senhora que pegava a roupa. Mas olha que coisa interessante. Na década de 90. 90, hein? Ó, nós não tínhamos uma máquina de lavar, mas nós tínhamos uma pessoa que lavava a nossa roupa. Vocês conseguem perceber como era desvalorizado a mão de obra? E nós tínhamos uma pessoa que trabalhava lá em casa. Todo mundo tinha alguém que trabalhava em casa. Vê se hoje você consegue pagar uma pessoa para ficar diariamente na sua casa. É só quem é classe alta, alta mesmo, ou que tem muita necessidade. Ok? Então, quando a gente fala disso aqui lá na metade do século XX, eu tenho uma experiência própria da década de 90, que na minha casa, que era uma casa de classe média, não que a gente fosse rico, mas era uma classe média, sempre estudei em escola pública, mas eu lembro assim, da gente viajar, da gente sair muito. A gente não tinha, não, todos esses eletrodomésticos. E eu tava rindo outro dia com a minha mãe que tava calor, e aí eu liguei o ar-condicionado. E vocês já sabem que, para mim, o melhor eletrodoméstico inventado na história é o ar-condicionado. Já falei isso pra vocês já. E aí eu falava assim, mãe, a gente não tinha ar-condicionado, né? E minha mãe fala, não. E eu lembro, em pleno verão, a gente sofrendo com o calor e tudo isso, né? Então, só para a gente ter uma ideia, estou passando aqui para vocês uma experiência minha da década de 90, tá? Tudo bem que no início da década de 90 também nós tivemos uma crise inflacionária muito grande e a gente só vai ter uma organização econômica a partir de 94, com a chegada do Plano Real. Antes disso, a inflação era uma coisa horrorosa. A gente vai ver isso ao longo desse ano, tá? Então, todos esses produtos começaram a baratear aqui no Brasil. E aí, as famílias começaram a comprar. Qual foi a consequência disso, né, gente? Isso, querendo ou não, facilitou muito a vida das pessoas, né? Imagina uma máquina de lavar roupa. Vocês imaginam a vida de vocês hoje ter uma máquina de lavar roupa? Pensa só um pouquinho. É porque a gente usa assim, ó, e vai colocando lá e a gente esquece da importância daquilo, né? Agora pensa uma vida sem uma máquina de lavar roupa, numa casa. Vocês se imaginam? Eu cheguei aqui a cogitar, tipo, você tem que lavar na mão, isso demanda mais tempo. Eu acho que é por isso que talvez hoje em dia usar a mesma roupa com frequência, talvez pareça, tipo, sabe? Antigamente demorava mais para lavar, agora é tão rápido que você pode repetir uma roupa rapidinho. E talvez as pessoas reparem porque antigamente era diferente. Outra coisa que é interessante, que não é isso aqui já nem é cultural, é porque não é cultural nosso, né? Vocês sabem, na minha época que eu morei fora do país, era cultural, da mesma forma que tem geladeira e fogão, ter uma máquina de lavar louça. Que é maravilhoso, é a melhor coisa que existe na face da Terra, a máquina de lavar vasilhas. E não é cultural nosso ter máquina de lavar vasilhas aqui. Não é mesmo? Não é da nossa cultura. É cultural mandar o filho ficar lavando lá. Isso! Então, vocês podem observar que nós vamos nas lojas de eletrodomésticos e a gente não tem máquina de lavar vasilha. Vocês já viram máquina de lavar vasilha? Nunca vi Fala, Arthur.
casa tem uma máquina de lavar vasilha. Só que Aqui tem, só que minha mãe nunca usa, ela sempre manda eu lavar as Aqui em vasilhas. casa tinha, só que tanto que a gente não usa, a gente vendeu. Eu tô falando pra também vender, né? Mas é porque, não sei porque vocês não usam, porque eu lembro que era maravilhoso as máquinas de lavar vasilha. Porque Você ia tem que, guardando. tipo, meio que ir lavando antes e colocar lá de novo. Você tem que passar primeiro uma água para tirar o excesso, aí você coloca lá E e o material para usar é caro também. o sabão para máquina de lavar é muito caro, muito caro. E outra coisa, logo depois que lava, você tem que no mínimo abrir a máquina para poder não ficar com cheiro forte as coisas, para poder ir secando. E eu meio que esquecia de fazer isso. E nem pode Tinha que colocar lavar Mas enfim, tampa, né, Júlia? mas olha aqui, Panela. mas mesmo que alguns que nós tenhamos, né? Nossa, professor. Detalhe, você não pode colocar coisa de alumínio lá dentro. E eu Eu sei, esqueci. panela, não pode. Eu esqueci, eu coloquei uma panela de arroz feita de alumínio. Saiu que nem um arco-íris por causa da soda cáustica. Faltou pouquinho para a panela derreter. Gente, o que eu fiz? Eu quase. Enfim, né, gente? Então, nós tivemos as mudanças nas famílias durante esse período do governo Vargas por causa dos eletrodomésticos. Começaram a se instalar no Brasil as indústrias automobilísticas. Então, o preço do automóvel, querendo ou não, começou a ser mais acessível, né? Houve um aumento, então, de carros nas ruas, né? Ou seja, e aí, querendo ou não, tiveram que criar-se novas ruas, as ruas foram alargadas, as avenidas, os viadutos, os túneis, ou seja, o espaço urbano alterou-se muito em razão das mudanças vividas no país, tá? O transporte público foi modernizado, os bondes se tornaram elétricos e foram substituídos por aqueles que eram movidos a óleo diesel, ou seja, muitas mudanças realmente aconteceram durante esse período de Juscelino Kubitschek. E aí a gente se questiona, professor, então ele conseguiu avançar 50 anos em 5? A gente já vai ver isso. Ele avançou aproximadamente quantos anos? Menos 4, eu acho. Misericórdia. Vamos ver aqui agora, depois do que aconteceu. Vamos marcar para a gente continuar. Não sei, Davi, é uma surpresa. Bota o nome aí, mas pode ser que eu faça a chamada. Fique atento à aula. Passando, hein? Tio, Oi. essa expansão da industrialização foi por causa das coisas que o Juscelino Kubitschek fez? Sim, né? Querendo ou não, foi uma continuação
das medidas tomadas por Getúlio Vargas, que ele já estava, né, investindo muito nessa industrialização, e Juscelino Kubitschek seguiu, né, um pouco nessa ordem aí. Depois ele vai perder um pouco o controle. Arthur, já é quase 10 horas, já era para ter passado sono. Ô, professor, que ontem foi dormir tarde, eu fiz prova. Ontem você foi dormir tarde. Eu quero saber nessa pandemia quando que você foi dormir cedo. Professor, geralmente, eu dou 2 horas da manhã e acordo 8, né? Assim, mas tô acordando mais cedo por causa das provas, aí eu tô ficando mais cansado, entendeu? Quer dizer que antes ele não assistia as primeiras aulas, né? Vocês entenderam, né? Vixe, mas dormir 2 horas da manhã, rapaz, o que você fez esse tempo todo? Fica jogando. Não, Um caso professor, totalmente eu enjoei de diferente. jogar, por incrível que pareça. É Nossa. porque ontem meus parentes vieram aqui em casa e a gente ficou batendo papo tempão, entendeu? Aí eu fui passei, sair, gente. sair essas coisas, aí a gente voltou. Quando a gente voltou já era quase 11 horas da noite. Aqui em casa, quando a gente vai dormir tarde, a gente dorme o quê? 11h20. É o tardão. Muito tarde. Meu Deus. É, mas não gosto de dormir tarde, não. Vocês tiveram cuidado de... Ó, eu dei uma olhada aqui rápida no nono ano A. Rápida, assim, só passei. Nós só tivemos 2 notas 8. O resto foi tudo 9 e 10. 8 da manhã, sim, no nome B também. Olha, pelo amor de Deus. Eu tô sem acesso ao link do B. A gente manda. Não, mas é um link diferente. Eu vou ter que entrar lá pelo... Foram bem, foram bem. Professor, eu tô tão feliz porque eu não estudei pra sua prova. Vou passar, hein? E aí, né, nem tudo são flores, né? Vamos ver o que aconteceu. Então, ao mesmo tempo que tudo estava crescendo, a vida cultural brasileira ela começou a passar por uma efervescência muito grande, né? No final dos anos 50, surgiu no país um estilo musical que, querendo ou não, ele se misturava um pouco o samba com o jazz dos Estados Unidos, né? Os autores, os precessores, os criadores desse novo movimento musical foram criados por João Gilberto, Tom Jobim, entre outros artistas, né? E, querendo ou não, isso acabou ultrapassando a fronteira do Brasil, que alguém sabe o nome desse estilo musical? Que foi a mistura do samba Bossa com o Nova? jazz. A Bossa Nova. Bossa Nova. Muito bem, né? Caiu meu celular aqui. Exatamente. Eu acho incrível. O quê?
Acho incrível a bossa nova. A bossa nova foi maravilhosa, é maravilhosa, né? No cinema, nós tivemos também vários diretores que, querendo ou não, eles começaram a colocar suas obras com um olhar um pouco crítico a respeito da realidade brasileira e suas contradições sociais que sempre estiveram presentes na nossa história, né? Em 1958, o Brasil conquistou a sua primeira Copa do Mundo, né? Lá no seu elenco de jogadores como Garrincha, Didi, Vavá, Djalma, Zagalos. Zagallo. Isso, e a revelação Pelé na época, né? Que nós ganhamos nosso primeiro Mundial. Ele tinha apenas 17 anos, né? Qual a idade do Pelé? Hã? Faz as Qual a contas aí. idade do 58, ele tinha 17. Dá para fazer aí, vocês são bons em matemática. 1958, 2020. Ele 2, tem 48. 79 anos. Eu olhei isso no aí, Google, tá? Gente, a Xuxa tem 57, eu não acredito. Tá uma Ela senhora tem já, né? 57 e ela parece ter, sei lá, 30. Pelé fala em terceira pessoa, sabia? Ok? Olha só, gente. O Pelé, ele fala em terceira pessoa, ele refere a si mesmo como Pelé, ele. Tem o Pelé e tem o Deus. Edson. Dizem que ele tem essa doidice mesmo. Então, gente, todas essas mudanças, então, no dia a dia, no cotidiano da sociedade, com a industrialização, na vida doméstica, com o crescimento das grandes cidades, com, de certa forma, o estabelecimento da bossa nova, o crescimento do cinema, a vitória da primeira Copa do Mundo, né? Tudo isso fez com que esse período ficasse conhecido como os Anos Dourados. Ok? Todo esse processo de euforia dentro do território brasileiro. Mesmo, apesar de toda essa euforia, os problemas sociais continuavam no Brasil, né? Os avanços que nós tivemos observados de 1930 até 1960 beneficiaram principalmente a região sudeste, onde realmente aconteceu, de fato, essa industrialização, que foi bem intensa, né? E as demais regiões do Brasil, elas não foram contempladas com essas mudanças, né? Então, além das desigualdades sociais, exacerbou-se muito no Brasil nesse período as desigualdades regionais. Então, o Sudeste se destacando muito em relação aos outros países, e aí o eixo Rio-São Paulo, de certa forma, dominavam aí vamos dizer, o panorama nacional em relação ao desenvolvimento econômico. E, querendo ou não, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão acabar abandonando o campo, mudando-se para essas cidades em busca de emprego, melhores condições de vida. Chegando lá, não vão ter onde viver, não vão ter onde morar, não vão ter um emprego digno, não vão ter um salário digno, e aí vão começar a crescer e muito as periferias, não é isso? Então nós vamos ter um excesso de mão de obra, uma falta de qualificação dos trabalhadores, né? E aí, querendo ou não, um salário baixo, eles não tinham condições de pagar a moradia, e foi se tornando cada vez mais presentes na paisagem, né, as favelas e as periferias que elas foram se estabelecendo, principalmente por causa dessa concentração de pessoas que vieram encaminhados de todo o Brasil, se concentrando na região sudeste, ok? Vou marcar aqui. Passando, hein? Rapinha, o Pelé também já namorou a Xuxa. A Xuxa e o Pelé já Sim. namoraram. Sim, no começo da carreira da Xuxa, ela namorou o Pelé. Há alguns anos, tá?
Mas eu ainda tô chocada que a Xuxa tem 57. Pra mim, ela tinha, sei lá. Gente, ela não mudou nada. Nada. Essa mulher não envelhece. Outra reptiliana, né, que está na mídia. É. Só que no caso, ela é a Xuxa. rainha dos baixinhos, né? Não da Inglaterra. Mas... Vocês estavam realmente falando da Xuxa? A Xuxa, eu fui baixinho da Xuxa a vida toda, gente. Quando eu era criança, eu via a Xuxa todo dia. Eu chorava pela Xuxa, eu tinha todos os discos. Eu queria estar lá no show da Xuxa. Era uma loucura. Na verdade, eu tenho simpatia por ela, gosto muito dela até hoje, mas eu acho que é por causa da minha infância, né? Então, tipo assim, Xuxa foi muito presente na minha infância. Depois da minha adolescência, Sandy Júnior, que era muito, 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 né? Então, outro dia eu estava assistindo, saiu o documentário deles no Globoplay, que conta a história da vida deles, né? E são 8 capítulos, são quase 9 horas. Eu maratonei, peguei no sábado de manhã e terminei à noite. Assisti direto, assim, e eu chorava. Aí Gabriel tava do meu lado, que não entendia nada. Falava, por que você tá chorando? Oh, que lindo, que não sei o quê. Eu sou emotivo, eu choro por qualquer coisa. Chorei tudo. Só não consegui ir no show, né? Porque não teve aqui no Espírito Santo. Passar, hein? E aí, o que aconteceu, né, gente? Aquelas desigualdades sociais que estavam presentes no Brasil desde o início da nossa república com as oligarquias rurais continuavam, não tinha mudado nada. Então, havia uma concentração muito grande de terras, né, na mão ainda dos coronéis, daquelas famílias extremamente ricas. E aí, quando chega mais ou menos a metade do século de 1950, né, vários trabalhadores rurais, né, do Nordeste, eles vão se reunir e começam a reivindicar reformas agrárias e melhores condições de vida para os trabalhadores rurais. Esses grupos que reivindicavam melhores condições de vida no meio rural e a reforma agrária ficaram conhecidos como ligas camponesas, tá? A mais famosa dela foi fundada em 1954 e ela se construiu no interior do estado de Pernambuco, né? Ela chegou a reunir 1.200 trabalhadores e ela tinha uma forte pressão por parte dos fazendeiros, né? Lógico que eles não queriam que isso se espalhasse por todo o Nordeste, mas mesmo assim chegou em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e até 64, que foi quando aconteceu o golpe, as ligas camponesas tiveram muito, vamos dizer assim, muita atuação de reivindicação, de luta, né? Mas depois de 64 elas foram proibidas de existir e elas desapareceram. Mas até lá eles ficaram batalhando aí por seus direitos e mudanças no campo e no meio rural também, tá? Sério, eu percebo uma coisa. Aparece Minas, aparece Rio de Janeiro, aparece São Paulo e sempre é o Espírito Santo que eu esqueci no churrasco. É, verdade. Eu vou fazer o seguinte, gente. Aquela atividade aqui, porque já está acabando a nossa aula. Aquela atividade que nós temos aqui na outra página, eu vou marcar e vocês tiram um print e façam uma correção depois. Pode ser assim? Da anterior. Ok. E aí não vai dar tempo pra gente fazer aqui. Não. Nossa, tem pouquíssimos alunos da aula, 25. Foi prova, entendeu? As pessoas ficam cansadas. O Vitor só acorda, faz a prova e ele tem que ajudar no negócio que tá acontecendo na casa dele. Aí Vamos lá. ele some. Interessante que o Espírito Santo é sempre esquecidinho, mas eu gosto tanto daqui, é tão agradável.
O Espírito Santo é o estado com o maior IDH do Brasil. É o Espírito Santo. A capital tem o quinto melhor, é a cidade com o melhor quinto IDH do mundo. Do mundo não, do Brasil. Vitória. E a gente chega chegando. Mas é esqueci do O churrasco. nome da nossa capital é lindo. Lindo. E nós somos a praia dos mineiros. Guarapari tem mais mineiro do que capixaba. Legal é que a nossa capital tem um nome diferente, não é tipo Espírito Santo, é Espírito Santo Vitória. Eu acho isso muito legal, é diferente, mas continua sendo bonito. Gente, printem aí para eu poder ir para minha próxima aula, que eu tenho aula agora no 6º ano. Já foi pinteirada. Ó, qualquer coisa vocês compartilham no sair? grupo, tá bom? Já pode sair. Tchau, tchau para vocês. Bom final de semana. A gente se vê semana que Ô, vem. professor, tem que mandar presente no chat? Eu vou dar um desconto para que vocês fizerem a prova, tá bom? Valeu. Tchau, tchau.